Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quero começar dizendo que eu sou muito grata e eu fico muito feliz com cada um de vocês que assiste os vídeos, que compartilha, que comenta, que dá um like. Não só pelo algoritmo, não só por isso, mas é porque eu sei que não são números, são pessoas que estão sendo alcançadas. Tudo que eu venho aqui compartilhar é porque o Senhor primeiro compartilhou comigo e eu não quero ser como um mar morto, que só recebe e nunca dá, né? Não esvazia, não entrega nada para ninguém. Eu quero ser alguém que seja apenas um condutor, uma conexão, alguém que vai sempre compartilhar aquilo que recebe do Senhor. Então eu fico muito grata cada vez que eu vejo vocês comentando, compartilhando, curtindo, porque eu sei que aquilo que o Senhor tem falado tem alcançado o meu coração, mas tem alcançado o seu coração também. Então muito obrigada por ter clicado nesse link. E eu quero hoje compartilhar mais uma dessas mensagens, né, que o Senhor compartilhou comigo. Já tem um tempo já que o Senhor vem trabalhando essa palavra no meu coração e eu realmente sinto que essa palavra é para alcançar alguém e eu espero que esse alguém seja você hoje. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre um profeta muito conhecido, mas um detalhe da história dele que muitas vezes a gente não conhece ou não lembra, já ouviu há muito tempo, ou já leu e passou batido, esqueceu. Mas quando a gente é lembrado, né, a gente pode se identificar. E eu gosto disso na palavra do Senhor, que não são apenas histórias, são relatos onde nós podemos de fato nos ver, como se a gente estivesse lendo um livro que na verdade é um espelho. A gente se enxerga muitas vezes nos personagens, na realidade que eles estavam vivendo. E eu tenho certeza que esse episódio da vida do profeta Jeremias você vai se identificar também, assim como eu me identifiquei. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Bom, vamos lá então. Nesse momento aqui da história, o que estava acontecendo? O rei Zedequias tinha assumido o reinado de Israel e o povo estava em guerra. Jerusalém estava sendo sitiada pelos caldeus, pelos babilônicos, e eles ouviram o recado: olha, o rei do Egito está subindo também com todo o seu exército. Então eles ficaram apavorados de medo e o rei procura o profeta Jeremias e pergunta: será que o Senhor não tem uma palavra aí para nós? Será que Deus não tem alguma coisa para dizer? Jeremias diz: tem. Deus tem algo para dizer para vocês, sim. E eu vou falar, não é muito bom não. E os caldeus vão tomar essa terra, já era para Israel, porque Israel não está ouvindo a voz do Senhor. E na verdade, gente, até esse capítulo, esse relato acontece no capítulo 37, mas até esse capítulo, desde o primeiro praticamente, a gente vê Jeremias insistindo com o povo para ouvir a palavra do Senhor. Repetidamente ele falava: ouçam a palavra do Senhor, e o texto vem capítulo após capítulo dizendo que o povo se recusava a ouvir a voz do Senhor, que o povo se recusava a ouvir as palavras do Senhor. O povo não queria dar atenção àquilo que o Senhor estava falando através do profeta. E aí a consequência vem, né? Quando você não ouve, a consequência vem. Quando você ouve, tem uma consequência também, porque aquilo que a gente faz é uma semente. E a consequência veio. Estava nessa situação, Jerusalém sitiada. E aí o que Jeremias faz? Jeremias, bom, eu já cumpri minha missão, eu já falei tudo que Deus me mandou falar, eu já falei pro rei, eu já falei pro povo, eu já falei pros líderes, eu já repeti, ninguém quer ouvir, então eu vou cuidar da minha vida. Basicamente foi isso que Jeremias fez. O texto diz que Jeremias deixou Jerusalém para ir ao território de Benjamim, a fim de receber a sua parte de uma herança. Então, olha só, Jeremias estava saindo de Jerusalém para receber uma bênção, uma herança. Ô, glória! Quem que não quer receber uma herança assim, né? Quem que não quer receber uma bênção? Jeremias estava saindo de Jerusalém para ir para o território de Benjamim, para receber uma herança, para receber uma bênção. E aí, no meio do caminho, ele é, digamos assim, interceptado. Diz o texto que ele já estava chegando no portão do seu caminho lá, quando um dos chefes da guarda começa a gritar dizendo: você está deserdando, você está indo contra Jerusalém em favor dos caldeus, você está deserdando. E Jeremias: não, é mentira. E ficou aquele: você isso, você aquilo, é mentira, não é?
E o resultado foi, Jeremias foi parar no calabouço. Agora, pensa comigo, imagina essa cena. Jeremias estava saindo para receber uma bênção. E de repente, aquele dia que era um dia feliz, amanheceu um dia de sol feliz, com céu azul, se tornou um dia escuro, tenebroso de prisão. Começou com a bênção, né? E terminou na prisão. Jeremias foi lançado no calabouço, com uma falsa acusação, com uma calúnia sobre ele. E aí a Bíblia diz que ele ficou preso ali naquela cisterna por muito tempo. Não fala especificamente, mas diz ali ele permaneceu por muito tempo, até que o rei foi lá e deu ordens para trazer Jeremias, dizendo, olha, de novo, né? Deus tem alguma palavra aí? Será que não tem uma palavra de Adonai para nós? E Jeremias diz, tem. Você vai ser entregue ao rei de Babilônia. Você vai ser entregue aos caldeus. E aí ele aproveita a oportunidade e fala assim, ó rei, eu não sei o que eu pequei contra o Senhor, eu não sei o que eu fiz de errado, eu estava indo para receber uma bênção e me botaram na prisão, me acusaram injustamente, então tenha misericórdia de mim, senão eu vou morrer. O rei diz, tá bom, então eu vou te tirar dessa cisterna aqui e eu vou te colocar na prisão lá no quartel dos guardas e lá você vai comer um pedaço de pão todo dia. Gente, volto a dizer, vamos imaginar essa cena, né? Jeremias preso injustamente, caluniado, porque ele se recusou a dizer para as pessoas, dizer para o rei o que o rei queria ouvir. Ele se manteve fiel à palavra do Senhor, mesmo sendo injustiçado. Ele se manteve fiel àquilo que ele recebeu de Deus, mesmo passando por privações e provações. E aí, ao invés de melhorar a vida de Jeremias, porque ele estava sendo fiel, parece que piora. E aí tem um parêntese que eu quero fazer aqui, porque não foi a primeira vez que o rei mandou chamar Jeremias para perguntar, né? Pedir para Jeremias fazer uma oração, perguntar se Deus não tinha uma palavra para ele. E isso me lembra muitas pessoas que também não são assim, elas não querem sair dos seus caminhos pecaminosos, elas não querem abrir mão disso. Mas quando o negócio aperta, elas vão para onde? Ô irmão, ora por mim. Será que Deus não tem uma palavra não para me dar? Aí elas correm para alguém que pode ser uma fonte, né, da palavra de Deus. Lembra de pedir oração quando as coisas se complicam, quando as coisas ficam difíceis. Muito parecido como o rei aqui da nossa história. E aí a outra coisa que me lembra aqui também é quantas vezes, por permanecer fiel, parece que as coisas começam a piorar na nossa vida. Porque daí o que aconteceu foi Jeremias permaneceu ali no quartel dos guardas e aí novamente ele libera essa palavra do Senhor de que, olha, Jerusalém não vai sair dessa. Jerusalém vai ser tomada pelos caldeus. E aí dessa vez os líderes ficam com muita raiva. A Bíblia diz que causou ira no coração dos líderes da cidade e eles pegam Jeremias e mandam pela terceira vez para a prisão. Só que dessa vez ele foi para uma cisterna novamente. E diz o texto que naquele poço não havia água, mas lama. E Jeremias se atolou na lama. Olha a situação, né? O cidadão saiu de casa para receber uma bênção e tudo na vida dele começou a piorar. E agora, literalmente, Jeremias está no fundo do poço, atolado com seus pés na lama. Talvez você possa se relacionar com essa história. Talvez você começou a servir a Deus e parece que as coisas começaram a piorar. Quando você finalmente resolveu ser fiel no seu dízimo, aí parece que as coisas começaram a piorar, foram indo de mal a pior. Quando você disse, eu não vou mais pecar nessa área, tudo começou a ficar difícil. Quando você resolveu no seu coração que você ia se apegar à palavra de Deus, ia ser fiel a essa palavra, aí parece que as coisas começaram a piorar. Será que isso aconteceu só com Jeremias? Não, gente, não foi só com Jeremias. Acontece na vida de todos nós. Todos nós temos algum momento, algum episódio da nossa história onde nós podemos nos relacionar com essa realidade aqui que Jeremias estava vivendo. E a pergunta é, o que Jeremias fez? Qual foi o seu pecado? O pecado de Jeremias foi o de permanecer fiel à palavra do Senhor. O pecado de Jeremias foi o de não profetizar mentiras de acordo com o que o rei, ou o povo, os líderes queriam ouvir, porque todos os outros profetas da sua geração estavam profetizando o que o povo queria ouvir.
E Jeremias foi o único que disse, não, eu não vou falar o que vocês querem ouvir, eu vou falar o que Deus está mandando eu falar. Eu vou permanecer fiel àquilo que o Senhor me mandou dizer. Então esse foi o pecado de Jeremias, permanecer sendo fiel. Esse foi o erro de Jeremias, foi não se comprometer, foi não se contaminar, foi não se corromper. Parece irônico até, mas na nossa vida muitas vezes também é assim. Quando a gente pensa que as coisas vão melhorar, quando a gente pensa que a gente está saindo para receber uma bênção, de repente vem algo que rouba a nossa alegria, que frustra os nossos planos. E aí, qual é a nossa atitude? Muitas vezes nós não temos a atitude de Jeremias de permanecer. Jeremias poderia muito bem, no meio do caminho, dizer, poxa vida, eu não mereço isso aqui. Isso não é justo. Eu tenho sido fiel, eu tenho permanecido, mas cara, isso não é justo. Não foi para isso que eu resolvi servir a Deus. Olha, tá bom, esquece, não sou mais profeta. Vou abrir mão disso, vou viver minha vida, porque não tá dando certo. Ele poderia, no seu direito, né, humano ali, ele poderia muito bem abrir mão do seu chamado, abrir mão da sua fidelidade. Mas ele disse, não, eu não vou me corromper. Eu não vou me contaminar. Eu não vou me comprometer. Eu não vou deixar de ser quem Deus me chamou para ser. Eu não vou deixar de falar aquilo que Deus me mandou falar, só porque as coisas na minha vida parecem piorar. E aí é onde entra a nossa questão. Será que nós temos tido essa atitude? Muitas vezes nós não somos assim. Quando as coisas começam a piorar, quando as coisas começam a ficar difíceis, a primeira coisa que a gente abre mão é da palavra do Senhor. O primeiro lugar que a gente abandona é esse lugar onde nós ouvimos a palavra do Senhor, onde nós permanecemos fiéis. Quando as contas começam a chegar e os boletos parecem ser infinitos, a primeira coisa que a gente diz é, esse mês não vai dar para dar o dízimo não vou poder ofertar esse mês. Quando as coisas parecem fugir do nosso controle e a gente está exausto, cansado, o primeiro lugar que a gente diz que não vai aonde? Não vou no culto hoje não. A gente começa a comprometer a nossa fidelidade, a gente começa a comprometer a nossa aliança com Deus, o único lugar que nós temos sustento, que nós encontramos renovo e refrigério. E Jeremias me ensina que independente da circunstância, independente da situação, se é justo ou não, eu vou permanecer fiel. E aí na história diz que Jeremias estava ali, atolado na lama. Mas aí aparece um outro personagem, um homem chamado Ebed-Meleque. Este homem era um estrangeiro, um etíope, um oficial na casa do rei. Ele era um servo no palácio. E esse homem viu Jeremias ali. Esse homem viu a injustiça que foi feita com o homem de Deus. Esse homem viu a condenação injusta que o profeta recebera. E ele se posicionou. Ele chegou diante do rei e ele disse, Senhor, ó meu rei, o Senhor sabe o que fizeram com Jeremias. Colocaram ele numa cisterna cheia de lama. Se o Senhor não tiver misericórdia, ele vai morrer ali. E ele intercede em favor de Jeremias. Queridos, isso é tão poderoso porque esse personagem aqui, ele remota duas pessoas. A primeira delas é Jesus. Porque Jesus é essa pessoa. Jesus é esse príncipe, esse oficial na casa do rei. É esse homem que olha para nós com os nossos pés na lama do pecado. E ele chega junto ao Rei dos Reis e ele diz, Pai, meu Senhor, tem misericórdia. Se o Senhor não tiver misericórdia deles, eles vão morrer ali, na lama do pecado. E a Bíblia diz que Jesus é esse advogado junto ao Pai que intercede por nós, que clama por nós. Da mesma forma o Espírito Santo, né, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então esse personagem, Ebed-Meleque, ele me lembra do Senhor. Mas ele também me lembra daqueles oficiais na casa do Senhor, que estão nos seus postos observando tudo o que está acontecendo. E eles se posicionam como intercessores. Os intercessores são aqueles que se posicionam diante do rei para clamar por justiça. Os intercessores são aqueles que se posicionam em favor do necessitado. E eles clamam ao Senhor por algo. Eles clamam ao Senhor por um livramento. Eles clamam ao Senhor por uma mudança. Eles clamam ao Senhor por um resgate. O que era Jeremias? Jeremias era um profeta. Mas ele estava
na lama. Ele era um homem de Deus, mas estava numa condição deplorável. Ele era um homem justo, mas estava vivendo uma grande injustiça. Quem era Ebed-Meleque? Este era um estrangeiro, servindo no palácio. Ele era um oficial. Ele era um homem justo também, que intercedeu em favor do necessitado. Um homem que clamou pela justiça, que colocou a sua vida em favor de alguém, para que essa pessoa pudesse receber a justa recompensa do seu trabalho. O justo, ele sempre reconhece outro justo. É por isso que a Bíblia diz que os olhos do Senhor, eles estão procurando os fiéis da terra, porque Jesus vai reconhecer aqueles que têm no seu coração justiça, aqueles que têm dentro de si a essência de Deus. Os justos, eles se encontram, assim como Jeremias foi encontrado por Ebed-Meleque. Os justos se encontram, os justos fazem justiça. E a Bíblia diz que Ebed-Meleque, depois de ouvir a palavra do rei dizendo: toma 30 homens com você e tira o profeta dessa cisterna antes que ele morra, ele vai lá no palácio, ele chama os homens, ele entra numa sala, ele pega várias roupas velhas, trapos de roupas, ele envia para Jeremias, descem os homens com esses trapos, com essas roupas, e ele diz para Jeremias: use essas roupas, esses trapos como almofadas entre as suas axilas e as cordas. E depois que Jeremias fez isso, eles os puxaram para cima com as cordas e o tiraram da cisterna. Queridos, aqui tem duas verdades gloriosas para nós hoje. A primeira é que a justiça, ela tem cordas de esperança. A justiça de Deus, ela tem cordas de livramento. Talvez você possa estar passando por uma grande injustiça dos homens. Talvez você possa estar vivendo algo na sua vida que você não merece. Você não semeou. Parece injusto, parece errado. Parece que muitas vezes até não vai ter fim, ou que não tem nem como piorar mais, né? Para onde Jeremias ia agora? Ele já estava literalmente atolado com os pés na lama, no fundo do poço. Não tinha mais para onde piorar. Mas a justiça, ela tem cordas de esperança. Você pode confiar na justiça do Senhor, porque ela nunca falha. A Bíblia diz que o trono do Senhor é fundamentado na justiça. Ele governa com justiça. E a justiça de Deus tem cordas de esperança, tem cordas de livramento. Deus é fiel para te tirar do lugar que você está. Não é porque você hoje está na lama que você deixou de ser o homem de Deus que você foi chamado para ser. Não é porque hoje a situação está complicada que você deixou de ser o profeta que Deus escolheu para que você seja. Não é porque hoje você está vivendo uma injustiça que você deixou de ser o homem justo que você nasceu para ser. Deus sabe, Deus vê o seu coração. E a outra grande verdade que eu encontro aqui é o cuidado de Deus. Veja o cuidado aqui desse etíope, desse servo para com Jeremias. Quando a esperança pareceu perdida, quando os seus pés da lama nem pensavam mais em sair, quando ele se encontrou ali desfalecido, alguém viu a sua dor e pensou em aliviar o seu sofrimento. Jeremias estava ali fraco, desfalecido, prestes a morrer, mas Ebed-Meleque olhou para ele e tentou aliviar a sua dor. Disse: olha, você não vai só sair daí, mas você vai encontrar cuidado nessa saída. Você não vai sair daí de qualquer jeito. Eu vou te tirar com o amor desse lugar. Queridos, o cuidado de Deus, ele é tão lindo, ele é tão poderoso, porque ele vê a nossa fraqueza, ele vê o nosso sofrimento, ele vê quando a gente está sozinho e sem forças, ele vê quando a gente não tem mais saída. E ele, nos detalhes, cuida para nos levantar. Ele cuida para nos aliviar. Ele cuida para nos tirar deste lugar com cuidado, amor, para mostrar o seu amor em tudo que ele faz. Mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós podemos sim ver o cuidado de Deus em nós, trabalhando em nosso favor, agindo na nossa direção, sendo estendido para nós. Deus sabe como te aliviar. Deus tem
nas salas do seu palácio, aquilo que você precisa para aliviar a sua dor. Ebed-Melech não foi para outro lugar, ele foi nas salas do palácio. Ele encontrou nas recâmaras do rei roupas. Ele encontrou nas recâmaras do rei aquilo que talvez o rei nem fosse mais usar, mas era extremamente necessário para aliviar a dor de Jeremias. E assim também o Senhor tem dentro da sua casa, nas recâmaras do seu palácio, aquilo que nós precisamos e que vai aliviar a nossa dor, que vai acalmar o nosso sofrimento, que vai nos trazer livramento e mostrar o seu amor naquilo que ele faz. E a Bíblia diz que eles puxaram Jeremias para cima com as cordas e o tiraram das cisternas. E aí você pode pensar assim, nossa, finalmente, né? A justiça chegou para Jeremias. Finalmente ele saiu daquele lugar. Finalmente ele vai poder viver como um homem livre. Finalmente ele vai poder ir buscar a bênção que ele tinha ido buscar no início da história. Finalmente ele vai receber a herança dele. Mas não. A Bíblia diz que Jeremias saiu da cisterna, mas ele ficou ali, no quartel dos guardas. Ele continuou preso. Sabe, ninguém pode prender uma alma livre. Ninguém pode prender alguém que já se rendeu para Jesus. Eles tentaram de todo jeito prender Jeremias porque eles pensaram, se a gente colocar ele no fundo do poço, ninguém vai ouvir a sua voz. Ninguém vai escutar o que ele tem para dizer. Ele vai se tornar inútil. Ele vai perder o seu valor. Mas Jeremias sabia quem ele era. Porque lá no início da sua jornada, Deus olhou para Jeremias e disse, eu te chamei, Jeremias. Eu te escolhi, Jeremias. E eu te dei um propósito na sua vida. A sua vida não é em vão, você tem muito valor. Jeremias sabia quem ele era. Jeremias conhecia a voz que tinha lhe chamado. Jeremias conhecia a voz que ele ouvia para poder compartilhar com as pessoas e ele já tinha se rendido para essa voz, ele já tinha se rendido para o Senhor. Ninguém podia prender Jeremias porque ele já estava completamente entregue ao Senhor. Ele mesmo já tinha se entregado. Então, quem mais podia prendê-lo? O que eram prisões, o que eram cadeias para um homem livre, um homem totalmente cheio da presença do Senhor? É por isso que Jeremias nunca se corrompeu, ele ia de poço a poço, de prisão a prisão, de cisterna a cisterna, e ele continuava comprometido com a palavra do Senhor, porque ele sabia quem era o Deus que ele servia, ele conhecia esse Deus. Então, independente da situação, ele continuava firme, comprometido com a mesma palavra que ele ouviu lá no começo. E aí fica a pergunta para nós, será que nós de fato conhecemos o Senhor? A ponto de nos mantermos comprometidos com a palavra de Deus, independente da circunstância, independente das coisas piorarem, irem de mal a pior. A gente pensar que está indo numa crescente e de repente descer assim, ladeira abaixo, uma coisa atrás da outra, e ainda assim permanecer fiel. Será que nós conhecemos o Deus de Jeremias? O Deus que nós servimos? Será que nós temos esse coração livre que já se rendeu ao Senhor e que não pode ser preso por correntes, por prisões? Jeremias saiu da cisterna, continuou preso no quartel dos guardas. E a Bíblia diz que, mais uma vez, o rei deu ordens para trazer Jeremias. E aí ele de novo diz, Jeremias, será que o Senhor não tem algo para me dizer? Por favor, não esconda nada de mim. E Jeremias, mais uma vez, diz a ele a palavra do Senhor. E é interessante porque dessa vez Jeremias não só diz para ele o que vai acontecer, o que ele tem que fazer. Jeremias olha para ele e diz assim, eu imploro para você que ouça a voz de Adonai a respeito do que eu estou falando. E tudo ocorrerá bem e você viverá. Eu te imploro que você escute a palavra do Senhor. Jeremias sai desse lugar. Gente, era para ele sair dali chateado. Ele tinha tudo para sair dali irritado. Ele tinha tudo para sair dali frustrado. Ele tinha tudo para sair dali triste, exausto, para jogar a toalha e dizer, eu não quero mais, cansei, já tá só piorando a minha vida. E incrivelmente ele sai da lama, ele sai do fundo do poço, ainda mais comprometido.
Ele sai ainda mais apaixonado pela palavra, a ponto de ele chegar e dizer assim, olha, eu não vou só te falar a palavra, eu tô te implorando, escuta, pelo amor de Deus, a palavra que eu tenho para você. Eu te imploro que você dê atenção a essa palavra, para que você viva. Ele estava com seu coração completamente determinado em fazer com que o povo ouvisse a voz do Senhor, em fazer com que o rei fosse salvo, com que aquelas pessoas fossem salvas. Ah, queridos, se nós conhecêssemos o Deus da justiça que nós dizemos servir, meu Deus, nós estaríamos completamente comprometidos em anunciar a sua palavra. Ah, se nós conhecêssemos o Deus que nós dizemos que nós servimos, não importariam circunstâncias, cada vez mais nós nos apaixonaríamos mais, nos comprometeríamos mais e falaríamos mais, com mais convicção, com mais ênfase, para que as pessoas fossem salvas. Jeremias diz, eu imploro a você, que você ouça a voz de Adonai, para que você viva, para que tudo te ocorra bem. Eu estou falando para o seu bem. Eu estou falando para que você encontre vida. Do mesmo jeito que eu encontrei, eu quero que você encontre. Do mesmo jeito que eu fui alcançado, eu quero que você seja alcançado por essa palavra. Vocês conseguem enxergar a profundidade dessa realidade aqui que Jeremias estava vivendo? E é muito além da circunstância, do poço, da prisão, da lama, da fome, da injustiça, da calúnia. E é muito além disso. Ele sabia que ele não podia guardar a palavra só para ele. E é essa verdade que nós precisamos abraçar. Quem conhece a palavra não desiste, não desfalece e não se compromete, independente das circunstâncias. O exemplo de Jeremias está aqui para nós, para mostrar que a injustiça não roubou o seu coração fiel. A calúnia não feriu a sua santidade e a lama não contaminou a sua voz profética. Ele escolheu permanecer fiel. E eu pergunto a você, qual é a sua escolha hoje? Será que você também vai fazer a mesma escolha de Jeremias? Eu quero só voltar aqui rapidinho no personagem que foi citado, Ebed-Meleque. A Bíblia diz que o tempo passou, mas esse estrangeiro, esse homem justo, esse intercessor, esse servo na casa do rei, ele também recebeu uma palavra do Senhor. O Senhor falou para Jeremias ir até aquele homem que foi usado para resgatá-lo daquela cisterna cheia de lama e dizer a ele, olha, eu estou prestes a cumprir as minhas palavras a respeito dessa cidade. Essas coisas vão acontecer diante dos seus olhos, você vai ver. Mas eu o resgatarei, diz o Senhor. Sim, eu o manterei a salvo. Você não cairá pela espada, você escapará vivo. Porque você pôs a sua confiança em mim, diz o Senhor. Ah, queridos, esse homem resgatou e ele também foi resgatado. Chegou o dia que Deus olhou para ele e disse, eu vi a sua atitude de justiça. Eu vi o seu coração fiel. Eu vi a sua intercessão. Eu vi quando você chegou e se colocou em lugar de alguém, em favor de alguém, clamou por alguém. Eu vi. E eu vou te resgatar também. Você vai ver a desgraça chegar, mas ela não vai te alcançar. As coisas vão piorar, mas você vai ser guardado. Porque você colocou a sua confiança em mim. Deus cuida de quem cuida dos seus. Deus cuida daqueles que colocam o seu coração, a sua confiança no Senhor. Em quem você confia? Aonde está a sua segurança? Aonde está a sua confiança? Está nos homens, está nas circunstâncias, está nas armas que você tem. Ele podia pensar, não, eu estou tranquilo porque eu sou um servo aqui na casa do Senhor. Eu sou um servo aqui no palácio. Eles vão alcançar o povo, mas o rei vai ser poupado e os servos aqui do palácio vão ter um certo privilégiozinho, né? A gente não vai morrer, eles vão levar a gente cativo, pelo menos não vão matar. Ele podia pensar qualquer coisa, mas não, ele nem pensou. Ele podia pensar assim, eu não vou interceder por Jeremias porque eles vão me matar junto com Jeremias, é capaz deles me jogarem no poço lá junto com ele. E aí vai ficar os dois na lama. Eu vou ficar na minha. Pra que eu vou me meter? Essa guerra não é minha, eu não vou lutar uma guerra que não é minha. Mas não. O intercessor é aquele que de fato se coloca numa guerra que não é dele e clama. E Deus vê. Deus viu
a confiança de Ebed-Meleque, Deus viu o coração desse homem. E o Senhor mesmo o resgatou, o Senhor mesmo o guardou, o Senhor mesmo o livrou. Se você se colocar na presença do Senhor como um intercessor, tenha certeza, Deus te vê. Deus vê o seu coração e é Ele mesmo quem guarda os seus. Não se preocupe. Não se preocupe se a calamidade chegar, se as coisas piorarem. O Senhor é aquele que te guarda. A Bíblia diz, eu posso olhar para os montes, eu posso me perguntar de onde vai vir o meu socorro. Mas eu tenho uma certeza, o meu socorro vem do Senhor. Aquele que fez os céus e a terra, Ele me viu. Ele vem para me salvar. Ah, isso é tão forte, isso é tão poderoso. Porque, queridos, na hora da aflição, a nossa intuição é do quê? O nosso instinto é do quê? Da gente correr atrás de um lugar seguro. É buscar segurança, é buscar se organizar, tentar arrumar as coisas. Ah, nossa confiança vem do Senhor. Coloque a sua confiança no Senhor, é dele que vem o nosso socorro. Coloque a sua confiança no Senhor, é dele que vem o livramento. É Ele que nos guarda. Ele é a tua sombra, a tua direita. É como está escrito, o sol não vai te molestar de dia, a lua não vai te incomodar de noite. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Porque o guarda de Israel não dorme. É Ele que te guarda. E pra gente fechar aqui, né? Chegou o dia que a palavra que Deus liberou, de fato aconteceu. E aí o comandante da guarda chega em Jeremias e diz assim, Adonai, o seu Deus, decretou desastre para esse lugar. E Adonai o cumpriu. Ele fez o que disse que ia fazer. Porque vocês pecaram contra o Senhor e não ouviram o que ele disse. É por esse motivo que isso aconteceu com vocês. Agora, eu o liberto das correntes que prendem a sua mão. E aí no final ele vai dizer, toda a terra está diante de você, para onde parecer você melhor e certo ir, vá para lá. Chegou o dia em que, quando a palavra se cumpriu, a justiça do Senhor chegou também para Jeremias. Jeremias recebeu muito mais do que cordas de livramento. Jeremias recebeu a justiça. O justo foi julgado com justiça. Ele recebeu a justa sentença, a liberdade. Sabe que o nome de Jeremias significa Deus levantará ou Deus exaltará. E Deus fez exatamente isso na vida de Jeremias. Esse homem que passou a sua vida, dedicou todos os seus dias para exaltar o nome do Senhor, para levantar o nome do Senhor, foi pelo Senhor levantado, foi pelo Senhor exaltado. Não busque a honra nos homens. Não busque ser levantado pelas pessoas, porque isso vem do Senhor. Jeremias não negociou a sua fidelidade, mesmo quando as circunstâncias lhe eram desfavoráveis. Jeremias não negociou a palavra de Deus, mesmo quando o sistema estava corrompido e o povo não queria ouvir a voz de Deus, se recusava a ouvir a voz de Deus. O povo estava surdo para as palavras do Senhor. Jeremias não negociou a santidade do seu coração, mesmo quando a injustiça prendeu as suas mãos. E Deus o levantou. Muita gente quer ser usada por Deus. Muita gente quer ser levantado, muita gente quer ser exaltado, mas poucos são aqueles que querem se tornar a mensagem. Poucos são aqueles que de fato permanecem inegociáveis. Poucos são aqueles que não se contaminam, que não se misturam, que não se corrompem, que não comprometem a mensagem do Evangelho. São esses que Deus busca, são esses que Deus levanta. Jeremias me ensina a não perder a minha fé, não perder a minha esperança e permanecer fiel, custe o que custar. Ebed-Meleque me ensina que, por mais improvável que eu seja, onde Deus me colocou é onde Ele quer me usar. Que Ele me encontre corajosamente disponível nesse lugar para ser usado por Ele. Ambos me lembram que Deus é fiel para cumprir a sua palavra e guardar os que são fiéis a Ele. E que você hoje decida
pôr a sua esperança no Senhor e permanecer fiel a Ele, custe o que custar. Seja alguém que não se corrompe, que não se contamina, que não negocia a palavra do Senhor na sua vida. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por ter ficado aqui comigo até o final desse vídeo. Se essa palavra falou com você, ministrou seu coração, por favor, compartilha com alguém. Deus está procurando os Jeremias da nossa geração. Aqueles homens e mulheres que não vão se corromper, que não vão se comprometer, que vão permanecer fiéis ao chamado, que vão cada dia mais se apaixonar por essa palavra e viver os seus dias para ver o seu povo sendo salvo. Que Deus te abençoe. Um beijo. Até o próximo vídeo.